Salomão ainda é rei? Nabucodonosor ainda é rei? As realezas da terra, por maior que elas sejam, elas passam. A realeza espiritual, ela é atemporal, ela permanece. Quando lembramos de Jesus entre nós e a realeza espiritual que ele tinha, hoje ele ainda conserva a sua realeza espiritual. Tudo aquilo que é meramente formatado, conceituado como uma experiência transitória, títulos transitórios, tudo isso se perde no tempo. Mas aquilo que é verdadeiro, e há uma diferença muito grande entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é apenas uma posição social, é apenas um título dado a alguém, herdado por alguém ou concedido até mesmo pelo povo, como o presidente da República, por exemplo. Todos esses títulos, todas essas realezas terrenas, elas passam. Tudo aquilo que é do âmbito meramente material, meramente dessa realidade, das concepções e das percepções humanas, que não transcendem as formas, chegando à essência, tudo isso é transitório. Mas a realeza de Jesus é, foi e também será amanhã. Quando nós falamos de Jesus, de uma forma, às vezes, sem levarmos em consideração, sem a sensibilidade aflorada, para termos uma dimensão real desse ser, às vezes falamos dele como se estivesse nos referindo a qualquer outro ser, sem conseguir sentir em nosso íntimo a dimensão dessa expressão divina, com a clareza e dentro da nobreza que ele tem e dentro daquilo que ele merece ser tratado por nós. Não que ele exija algum tratamento diferenciado, não que ele exija de nós mais para com ele do que ele concede a nós, ou que ele gostaria que nós tivéssemos para com todos os seres, desde o mineral, passando pelo vegetal, chegando aos animais e também os seres humanos. Não é uma situação na qual ele está exigindo alguma coisa de nós, mas quando atingimos uma sensibilidade espiritual, um determinado grau de consciência, a ponto de conseguir deslumbrar e sentir essa presença divina que é Jesus, então nós percebemos que tudo aquilo que ele fez durante esses milênios por nós, sem nos exigir nada, sem nos cobrar absolutamente nada, sem impor condição nenhuma, diante das nossas dores, ele apenas diz: vem e segue-me. Se você não suporta mais o seu fardo, vem e segue-me. Se você está cansado, vem e segue-me. Mas ele faz uma observação, que para que nossas dores diminuam, para que nós verdadeiramente conseguimos sair dos processos de sofrimento, é necessário observar a lei. Não a lei concebida pelos homens para os homens, mas as leis espirituais, as leis que regem todos os mundos e que fazem esta harmonia entre os diferentes reinos e os graus de consciência variados que existem no universo. A exemplo da lei do amor. Então, se nós formos perseverantes o suficientes
para estudar o Evangelho, estudar as leis divinas, com o intuito de fazer disso o nosso molde, a nossa forma de viver, de orientar a nossa vida, de nos olhar, de nos perceber e, consequentemente, olhar o entorno, olhar os outros seres, olhar as outras realidades, com esse olhar mais profundo, desenvolvendo em nós a capacidade de amar, que começa nas situações do dia a dia, do cotidiano, seja nos exercícios que exigem de nós no ambiente doméstico a paciência, o silêncio, e nos outros aspectos da nossa vida nós vamos exercendo este mandamento do amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a condição que ele nos coloca é amarmos uns aos outros como ele nos amou. Não porque isto é um capricho dele, porque ele sabe que a única forma que nós temos de resgatar a nós mesmos, de sairmos dos nossos processos dolorosos, é através desse fluxo divino, da capacidade de manifestar em nós os atributos divinos que nós temos. E a excelência desses atributos divinos é a capacidade de amar, porque esta habilidade, essa expressão amplia os nossos horizontes e nos dá acesso a outros aspectos do nosso ser e capacidades de assimilar as múltiplas realidades que existem no universo, compreendendo assim as nuances e principalmente a profundidade de cada uma das leis que existe no mundo. Leis estas que Jesus veio nos apresentar através do exemplo. Ele veio nos trazer essas leis através da experiência, embora tivesse também a teoria, mas foram seus atos que concretizaram e materializaram os seus ensinos. Houve outros mestres que, a exemplo dele, também fizeram isto, manifestaram seus ensinos, trazendo uma coerência na mente, na fala e na conduta. A exemplo de Buda histórico, Siddhartha, que sempre orientava que o seu pensamento, e a sua fala e a sua conduta fosse uma coisa só. O caminho reto na mente, o caminho reto na fala, na expressão e o caminho reto na vida. Ele também materializou, através dos seus exemplos, os ensinos que ele nos trouxe. Esta realeza que é Jesus, ela nos convida sempre a essa reflexão sincera, baseada nesse amor que é capaz de nos libertar das dores. As dores são nossas prisões mentais, às vezes. Há uma dor que ela nos impele a amadurecer, abrir os nossos sentidos espirituais para uma vida transcendente. E há aquelas dores que são apenas os nossos pensamentos voltando ao passado ou se projetando no futuro, porque a experiência em si já não existe mais. Não há mais a experiência que está causando a dor, mas sim há uma falta de educação no pensamento e nos sentimentos que mantém-nos apegados a uma lembrança que nos causa dor. A estas experiências, Jesus também nos convida a segui-lo, para que essas experiências sejam diluídas em nossa mente, em nossa conduta, nos orientando à observância do amor e das leis supremas. Porque uma vez que nós nos colocamos em movimento para sermos aqueles agentes de transformação da realidade, e a transformação que Jesus veio nos trazer, ela é íntima, sem dúvida nenhuma, é individual, mas com a consequência de mudar a realidade terrestre, fazendo da realidade terrestre, da humanidade terrestre, também o seu jardim de bons jardineiros, aptos a cuidar da árvore da vida, sem mutilá-la, fazendo com que todos tenham acesso aos frutos divinos. Então veja, esta realeza que é e sempre será, ao contrário das realezas que habitaram a terra, ao contrário dos títulos terrestres,
que às vezes tinham como objetivo algo pessoal, da supremacia de uma nação sobre a outra, a realeza Jesus nos traz um outro aspecto. Ele nos ensina a sermos co-criadores da felicidade, do amor, multiplicadores do bem, desta árvore divina que ele representa, que ele manifesta no campo espiritual, para que os seus frutos possam ser compartilhados com todos os seres que habitam a terra, de fato, todos os seres mesmo. E que esses frutos possam saciar também a fome de seres que habitam em outros planetas, como ele ensinou de uma forma objetiva ou às vezes por suas parábolas. A realeza de Jesus é sempre a presença em nossos corações, em nossas mentes, em forma de uma vibração divina, nos chamando constantemente a olharmos no nosso mundo interior para que nós possamos perceber a realidade que precisa ser moldada dentro dos graus de consciência que nos encontramos, para que amanhã possamos estar conscientes, conectados com a realeza espiritual. E que esta realeza espiritual também possa ser uma realidade nossa, não mais apenas seres habituados às questões transitórias, mas seres que compreenderam, sentiram e manifestaram a realeza espiritual que Jesus veio nos trazer. Paz e luz a todos nós.